Bom dia, aqui é Joey Guidini. Criatividade e inovação são dois conceitos que andam sendo extremamente procurados e trabalhados dentro das organizações nos últimos anos. Porém, muitas delas ainda trabalham ambos de maneira superficial, conectando os termos à ludicidade e à disrupção tecnológica. Porém, não é bem por aí que as coisas acontecem. É sempre necessário que separemos o que é a criatividade do indivíduo, ou seja, a geração de ideias e soluções de uma única pessoa, e a criatividade organizacional, atribuída a um grupo de pessoas ou equipe de uma organização que geram inovações distintas. Embora a segunda seja formada pela criatividade individual de um conjunto de pessoas diversas, a criatividade do indivíduo não possui relação direta com a criatividade organizacional. São similares, mas não a mesma coisa. Apesar da criatividade e a inovação estarem intimamente conectadas, é preciso separar o joio do trigo. Criatividade é uma característica intrínseca da raça humana e a inovação um resultado dessa característica. Porém, quando a gente fala de inovação, assim como a criatividade, precisamos separar o que é inovação tecnológica e o que é inovação social, aquela destinada a desenvolver um ambiente propício para o avanço de resultados organizacionais e de pessoas. Em suma, tanto a criatividade organizacional quanto a individual e tanto a inovação tecnológica quanto a social possuem suas próprias necessidades. E até mesmo a criatividade e a inovação precisam entender a parte individual para ter sucesso. Para isso, ambas precisam ter as pessoas certas e o ambiente apropriado. É preciso que criemos uma atmosfera de inovação e de valorização do indivíduo. Então, como empresas podem se preparar para uma cultura mais criativa e inovadora? Para explorar ainda mais esse universo de criatividade e inovação, hoje eu estou acompanhado do publicitário Gabriel Gomes, diretor de campanhas da Purpose PBC, agência de comunicação, consultoria em estratégia e de impacto, e laboratório de inovação social comprometido em lutar por um mundo mais justo, aberto e habitável. E da jornalista Camila Sá, responsável por gerir e comandar a área de planejamento estratégico e conteúdo de mídia da agência Tastemakers. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia! Eu quero pedir para vocês se introduzirem rapidamente aí. Nossa, mas depois dessa bio que já leu, nossa, incrível, ainda precisa? Eu acho que sim, né? Pra gente ouvir vocês falarem de vocês mesmos. Eu acho que isso faz parte do processo de criatividade também. Com certeza. Bom, vou começar então. Por favor, Como você já falou, eu sou a Camila. Atualmente estou trabalhando na Tastemakers. É uma agência de brand PR, né? Então a gente faz todo o conteúdo e planejamento também, considerando a parte de imprensa, que é o core desse negócio para a gente. Mas já passei pelo BuzzFeed, já passei pela Turner, que agora é Warner Media, já trabalhei em agência, já varri chão na Disney, já fiz de tudo nessa vida. Legal. Coisa boa. Cami, bom te ver novamente. Joey, Bom dia. prazer te ver novamente. Igual. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Gabriel Gomes, sou, como você falou, diretor de campanhas na Purpose aqui no Brasil, que é um escritório global que trabalha com projetos de inovação social e impacto positivo. E anteriormente já trabalhei na Red Bull como gerente da área de inovação social e fui cofundador de duas organizações em Porto Alegre, a Cosmonaut e a Shoot the Shit, além de uma série de outras iniciativas. Isso é o que eu fiz. Mas quem eu sou uma pessoa completamente apaixonada por novas ideias, sou apaixonado pelo potencial criativo das pessoas, eu acredito muito na força que as pessoas têm de combinar ideias e fazer com que novos projetos, novos negócios e novas soluções para o mundo emerjam. E eu acredito que coloco bastante energia para que isso se reflita também nos ambientes organizacionais. Então, um pouquinho de quem eu sou é uma pessoa apaixonada por ideias que está tentando fazer coisas diferentes nesse mundo. Que legal, né, cara? Eu acho que somos três comunicadores intimamente ligados à criatividade, de certa forma, e às pessoas. Isso é sensacional. Inclusive, para abrir esse nosso painel, né, vamos falar um pouco sobre inovação, mas não a inovação que a gente está acostumado a ouvir falar por aí no contexto organizacional, porque a inovação ela ainda é um termo muito conectado à tecnologia, né? Ela é intimamente conectado aos gadgets que a gente tem na maioria das vezes, mas é importante que a gente saliente a importância das inovações sociais dentro, né, dos contextos organizacionais, porque elas são as responsáveis pelas pessoas no final das contas. Como que a gente pode fazer com que esse braço, né, inovação social, que a gente pode até dizer que ela é uma coluna dorsal, né, não só um braço, uma coluna dorsal da inovação, como que a gente pode fazer para ela ser mais abordada por lideranças e RHs? Existe uma maneira da gente levar essa pauta para dentro das organizações de uma maneira mais forte? Quer começar, Gabi? Posso começar, Cami? Pode. Joey, essa é uma pergunta excelente, cara. Eu acho que
a maioria das empresas e a maioria dos profissionais, líderes, gestores, diretores, lideranças estão pensando e refletindo um pouco mais sobre isso agora, né? 2020 foi um ano que mudou muita coisa na maneira como a gente enxerga inovação e criatividade dentro dos ambientes corporativos. Eu, particularmente, tenho circulado bastante e conversado bastante com outros profissionais que estão se enxergando nessa posição de ter que repensar a forma como a gente traz essa conversa para dentro das empresas, porque basicamente tudo mudou, né? A forma como as pessoas se relacionam mudou, a forma como a gente cria mudou, a forma como a gente entende o que é inovação nesse contexto que a gente está vivendo mudou. Então, para além de refletir sobre como a gente traz mais inovação para o ambiente corporativo, a gente precisa entender que inovação é essa agora, né? Quando a gente olha para as pessoas, e eu acho que o nome desse evento, Fator Humano, sinaliza muito assim, a direção do olhar que a gente precisa ter, que é refletir exatamente sobre como é que as pessoas estão. E eu trago aqui um ponto que, na minha opinião, é um ponto central dessa discussão, não é o único ponto, mas é um dos pontos centrais dessa discussão, que é a forma como as pessoas estão lidando com o seu período de ansiedade, né? O seu período de isolamento, de distanciamento, e o quanto isso impacta diretamente na criatividade e, consequentemente, nas nossas soluções inovadoras. Então, a gente imagina antes um ambiente corporativo onde as pessoas se encontram, tomam um cafezinho, se encontram no corredor, tem esses momentos informais de troca, esses momentos de leveza, onde muitas das ideias acabam emergindo pela espontaneidade, e hoje a gente não está vendo isso com tanta naturalidade. Hoje as pessoas se encontram para fazer reunião, né? O momento da criatividade que ficava ali do lado da cafeteira, ali no estacionamento do escritório, ou na hora do almoço, quando as pessoas iam almoçar junto, isso a gente perdeu. Então, eu acho que a forma que a gente precisa... Acho que uma das maneiras que a gente pode encontrar de voltar a estimular a inovação e a criatividade dentro dos ambientes corporativos é colocando as lideranças para pensar em ambientes onde as pessoas possam se encontrar, porque as ideias nascem a partir da colisão de outras ideias, né? As ideias nascem a partir do momento em que metade de um pensamento que está na cabeça de uma pessoa encontra a outra metade do pensamento que está na cabeça de outra pessoa. E se a gente deixar para que isso aconteça só na reunião de Zoom, talvez não vá rolar. Então a gente precisa reforçar esses momentos espontâneos, leves, sem pretensão, de encontro entre as pessoas, para que a gente não perca essa característica tão fundamental dentro das organizações, que é a criatividade. Super, eu super concordo, eu sinto muita falta de estar no escritório, trabalho super bem de casa, super bem assim, né? Ninguém está trabalhando super bem de casa em 2021 com o país nessa situação, mas eu gosto muito de estar no escritório justamente por isso, é o tempo que a gente saía para almoçar, era 4 horas da tarde, que minha cabeça parava, a gente ia tomar um café, fazia uma zorra, saía com 3, 4 ideias, e é mais esse contato, assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar com os meus colegas, eu sou uma pessoa que gosta de aprender com eles, olhar para o lado e falar assim, o que você está fazendo? Tem algo interessante que eu possa saber sobre isso? E isso é o que mais me dá falta, assim, e eu acho que ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo agora, em que tudo é uma reunião, dá para fazer, não é impossível, mas é muito mais engessado, é muito mais trabalhoso você sentar e falar assim, putz, vou entrar numa reunião de Zoom para ter agora uma ideia para este cliente. O que eu tento fazer, porque eu acho que a gente que está nessa posição de liderança, de gerenciar um time, eu tenho percebido que é muito como a gente se coloca para as coisas. Então, agora que eu tenho um time que eu posso gerir pessoas, eu entendo que muito do que acontece são pensamentos engessados, são pessoas que aprenderam a fazer daquele jeito, porque todo mundo fazia daquele jeito, então aquele jeito teoricamente é o correto, mas eu tento sair um pouco disso. Então, assim, se você fica até mais tarde, porque às vezes isso acontece, é inevitável, não precisa me compensar o dia que você quiser sair para ir pro médico, enfim. São pequenas coisas, mas eu acho que essas coisas fazem diferença. Eu tive líderes muito legais que me valorizavam não só nesse ponto, mas em vários, de eu chegar com ideia, ele ter a própria ideia, a gente discutir, sair ali num consenso. Então, eu tento sempre incluir isso, assim, com o meu time.
Eu quero que eles saibam que eu sou acessível para eles e que, na verdade, eu estou ali sendo paga. É óbvio, porque é um trabalho que eu gosto que tem um fit comigo, mas também para desenvolver eles como pessoas. E nesse momento, eu sempre, a gente tem uma reunião todos os dias de manhãzinha para passar a pauta, e eu gosto de perguntar da vida deles. Eu quero saber o que eles assistiram no fim de semana, eu quero saber como que os pais e os avós estão, eu quero saber se eles estão namorando ou não. A gente fica assim, 30 minutos de reunião, são 20 fofocando, 10 falando da pauta que a gente precisa tocar, e isso não faz com que a gente seja menos profissional, com que eles me entreguem menos, muito pelo contrário, assim. Eu tenho completa noção de que meu time sabe muito mais coisas sobre mim do que eles saberiam sobre qualquer outra liderança que eles já tiveram, provavelmente. E eu acho que isso constrói pontes, né? Porque, como o Gabi falou, criar é você tirar uma ideia da sua cabeça, combinar com outra pessoa, e no fim do dia você tem ali aquela ideia de todo mundo, né, em conjunto, uma coisa que foi feita a 4 mãos, né, como a gente costuma chamar corporativamente. Mas eu acho que também é sobre os laços, assim. Quando eu comecei a entender que, na verdade, o trabalho e as relações que eu tenho no meu trabalho, eles vão além do trabalho, não são só trabalho, que a gente passa muito tempo desse trabalho com essas pessoas, a gente vê essas pessoas mais do que as nossas famílias, namorados, amigos, enfim, eles acabam se tornando família mesmo. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, e conseguir fazendo evoluir essas relações mesmo, porque às vezes é isso, assim, tipo, de onde você menos esperava vai vir aquele insight. Eu acho que a gente falou muito sobre inovação, não ser uma inovação grandiosa, que vai mudar a sociedade, enfim, mas eu acho que dá para inovar no dia a dia, e no dia a dia de pandemia, de call, que a gente não pode se ver, eu tento fazer isso, eu tento me aproximar deles. É muito louco, porque a gente nunca se viu pessoalmente, né? A gente está trabalhando junto remotamente aí, porque eu troquei de empresa nesse curso, e é como se eu conhecesse eles pessoalmente, assim, esse é o nível de proximidade. Então, acho que o nosso papel, além da gente, óbvio, fazer uma entrega excelente, que o cliente fique feliz, que seja uma ideia boa, que vai ter um serviço para a sociedade, que a gente vai conseguir construir ideias legais, também a gente ter esse olhar para a nossa equipe, e eu olho para eles muito do jeito que eu gostava de ser olhada. Eu aplico muito o que líderes que eu tive, que foram incríveis comigo, fizeram comigo, e aí agora eu entendo, assim, né? Tem um líder meu que falou assim, quando você é líder e quando você é pai, você entende tudo que seus líderes e pais fizeram, e eu tô exatamente nesse momento. Uma hora chega a tua hora, né? Exatamente, a gente virou amigo, né? Então eu mando para ele, eu falo assim, Cris, pelo amor de Deus, desculpa quando eu fiz isso com você, agora eu te entendo. Mas sabe que tu tocou um ponto muito importante, que inclusive está sendo uma tendência em algumas das empresas que adotaram de vez o home office, adotaram de vez o trabalho remoto, que é a small talk antes das reuniões, né? Fazer uma conversa fiada com todo mundo ali, porque a gente precisa desse momento de conexão de ideias, conexão entre pessoas, conexão de comportamentos, porque é isso que faz a gente ter essa inovação social, né? É isso que faz a gente conseguir valorizar essas pessoas. Então, de uma maneira criativa, porque a criatividade não precisa ser necessariamente uma expressão artística, a criatividade pode ser simplesmente uma expressão humana, né? Então, muito, muito, muito bem colocado isso. E eu até vou puxar... esse questionamento que eu ia colocar para vocês estava mais no final, mas como a gente já entrou nesse assunto, eu acho que é importante trazer ele agora. Que a pandemia acabou colocando a gente dentro desse universo home-based, né, dentro das nossas casas. Um ambiente que na maioria dos casos não está preparado para fornecer esses estímulos criativos que a gente precisa para a resolução de problemas, para a conexão de ideias, para, né, essas relações humanas que a gente tem no trabalho, como o Gabi colocou, né, ao redor da cafeteira, no estacionamento. Essa realidade, aliada à adoção do trabalho remoto, né, nesse futuro pós-pandêmico, pode se tornar um problema, ou a gente conseguiu, nesse meio tempo de pandemia que a gente viveu, aprender a gerir esse desafio? Olha, eu vou falar pessoalmente, tá? Para mim, no começo foi muito difícil, porque o que acontece? Vou te contar uma tour aqui, enfim. Por favor. Eu estava na minha empresa anterior, no BuzzFeed, a gente estava fazendo uma troca de escritório, a gente ia sair do bairro de Pinheiros para vir aqui para Paulista,
E aí a gente ia ter uma semana de home office para fazer a mudança entre os prédios. E aí nessa famigerada uma semana, o mundo acabou, né? Tudo aconteceu, fechou, os escritórios até hoje, o BuzzFeed globalmente se preparou até acho que o fim desse ano para ficar de home office, independente do que aconteça, enfim. Então foi uma turbulência de coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente só ia ficar uma semana para mudar de escritório, na verdade virou um mês, que aí foi um mês que a gente não sabia se podia sair de casa, saía sem máscara, né? Tipo assim, hoje a gente pensa, caralho, saía sem máscara. Desculpa o palavrão, xingo demais. Saía sem máscara e trabalhando horrores, porque assim, eu morava com uma amiga, então ela também trabalhava numa empresa grande, tinha reuniões o dia inteiro, então a gente ficava rotacionando a sala e a cozinha. Agora eu tenho uma reunião, agora eu vou ter que esperar e tal. Enfim, tinha vez que eu fazia a reunião da varanda, do jardim. E acho que nesse começo foi muito turbulento, mas para mim tem um twist a mais, que a empresa entrou no momento de ser vendida, né? A operação do Brasil começou a abrir para o mercado, porque os Estados Unidos não ia conseguir mais manter. Então, assim, foi um caos para mim, porque a gente trabalhava sem saber o que ia acontecer, não tinha muita prospecção, porque, enfim, a venda estava acontecendo ali, a gente tinha updates, né, sempre. Então, o que estava acontecendo a gente já sabia, era um nível de ansiedade que eu acho que, assim, todo mundo já estava passando, porque não podia sair de casa, estava longe da família, dividindo a casa o dia inteiro, trabalhando, acordava, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava, dormia. Então, para mim, foi muito difícil entender primeiro o que estava acontecendo, que a gente ia demorar um tempo, ia ficar nessa situação, esse governo, essa falta de, né, política pública, enfim, até eu conseguir me estabilizar e falar assim, não, agora eu tenho horário de trabalhar, eu tenho horário de ir almoçar, eu tenho horário de descansar um pouco, porque é impossível você render das 8 às 8, assim, isso não existe. Quem contou isso é uma mentira, uma pessoa mentirosa. E ainda mais vendo pessoas morrendo todos os dias, vendo amigos próximos, familiares. Tem gente que pega Covid e só tem uma gripe, tem gente que pega Covid e falece, né? Tudo é muito incerto. Então, para mim, foi muito difícil. Assim, eu vi o meu rendimento que eu tinha no escritório já um pouco menor, né? Porque é completamente diferente, dependendo de tudo isso que a gente está vivendo. E depois ele foi caindo ainda mais, porque a gente não tinha muita saída nesse túnel aí de coronavírus. Eu sinto que hoje, depois de um ano morando sozinha, eu tô mais organizada com as minhas coisas. Então, assim, eu acordo mais cedo, eu faço, né, meu café, enfim, abro as minhas coisas, vejo a minha agenda, comprei um planner, aí eu anoto, eu vou fazer isso, vou riscando e tal. Organizada. Não, eu sou muito, tá, aqui. Meu planner é o meu guia, isso é uma bíblia. E aí as coisas têm sido um pouco mais fáceis, mas assim, óbvio, como todo mundo, eu tô de saco cheio, ninguém aguenta mais. E é muito difícil estar de saco cheio, não aguentar mais e continuar criando. Uhum. Mas eu acho que isso também faz parte do desafio, não é fácil. E o que eu sinto, eu imagino que a minha equipe também deve sentir muito, que é assim, não poder sair ainda de casa, não poder fazer nada e ter que continuar criando, mas eu tento sempre nesses momentos que a gente está juntos, tipo, ser um momento legal, assim, sabe? Juntos remotamente. Mas que a gente consiga rir, que a gente fofoque, fale de alguma coisa, enfim. Isso para mim é crucial, assim, não só para gerar um momento de vivência que a gente não está tendo pessoalmente, mas também para a gente conseguir falar assim, putz, tem aqui esse tempinho pra gente fingir que tá tudo bem, sabe assim? Tipo, viver 15 minutos normais só conversando sobre qualquer outra coisa. A gente aprendeu a se organizar para conseguir criar mais, né? Sim. Gary. Eu queria trazer uma reflexão, excelente pergunta também, Joy, porque ela toca muito no ponto de como a cabeça funciona para conseguir criar, né? É estranho falar sobre isso porque a minha carreira, ela começa realmente, assim, com intervenções urbanas. E o meu processo criativo era circular pela cidade para encontrar problemas que a cidade tinha e, a partir desses problemas, pensar em soluções onde as pessoas pudessem participar, se engajar, se mobilizar para solucionar aquele problema. Então, parte do processo criativo tem a ver com entrar em contato com estímulos que não fazem parte da nossa rotina.
Porque na hora que a gente enxerga alguma coisa nova, naturalmente isso gera novos insights, gera novas sinapses, e a gente passa a pensar naquilo de uma maneira diferente. Então, eu acho que, sob a perspectiva da criatividade, o maior risco que estar em casa todos os dias, executando a mesma rotina, vivendo exatamente do mesmo jeito, comendo mais ou menos as mesmas coisas, assistindo mais ou menos os mesmos programas, sentando sempre no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, é a ausência de novos estímulos. E para a criatividade, a ausência de novos estímulos é um perigo, né? É um perigo porque a criatividade é uma forma de falar sobre a capacidade que o ser humano tem de combinar informações, combinar referências diferentes, combinar elementos de universos que não necessariamente fazem parte do mesmo ambiente, né? Então, a minha perspectiva sobre isso é muita atenção, porque se você permitir, se você deixar, se você não estiver atento a isso, você vai viver uma rotina muito parecida com o dia de ontem, e hoje você vai fazer algo muito parecido com o que você vai fazer amanhã. Então, a gente tem que assumir o compromisso e a autorresponsabilidade de se colocar em posição de encontrar elementos novos e quebrar essa ideia de zona de conforto, de fato, porque se a gente não faz isso, a gente fica muito preso àquilo que está na nossa rotina do nosso lado ali, né? Então, minha recomendação, assim, como uma pessoa que busca coisas novas, é muda a mesa de lugar. Eu faço muito isso. Troca o travesseiro de lugar, vai dormir com a cabeça virada para o outro lado hoje, vai tirar a televisão de um lado, vai mexer no armário, vai mexer na estante, troca os livros, sabe? Criar esses momentos proativamente, porque a criatividade, ela precisa da combinação. E se a gente só tem os mesmos elementos diariamente para combinar, a chance da gente criar algo igual é muito alta. Então, para criar coisas novas, a gente precisa ter contato com coisas novas. E, nesse sentido, a pandemia é um risco, sim. No painel anterior, né, a Ali Gonzaga, ela citou o ciclo de aprendizagem de Kolbe, né, que, de certa forma, ele teve muito presente na história da ECC, quando nós tínhamos nossos programas educacionais, né, a gente utilizava a metodologia para conseguir construir os nossos programas, que ela disse que é um ciclo contínuo de 4 estágios, né, formado pelo agir, pelo refletir, conceitualizar e o aplicar. Isso diz respeito a praticamente um processo criativo, né? Tu precisa refletir sobre o que tu precisa desenvolver, o desafio que tu está passível de ser solucionado, né? Tu precisa agir, tu precisa conceitualizar depois essa ideia que tu fez e refletir novamente e ficar nesse ciclo contínuo, né? Isso também, de certa forma, está presente no que a gente chama aqui na ECC de protagonismo ágil. E a gente sabe que dentro desse protagonismo ágil, os comportamentos criativos são muito necessários. Porque, assim como tu falou, né, Gabi, que a gente precisa de diferentes estímulos, querendo ou não, a criatividade também precisa de um ambiente de desafio para acontecer, né? A gente precisa desse choque de realidades. E daí, quando a gente fala desse comportamento criativo, qual que é a importância deles nesse contexto, breve contexto que eu dei para vocês a respeito do que é ser protagonista no sentido da ECC? Qual que é a importância desse comportamento criativo na percepção de vocês nesses comportamentos protagonistas? Eu acho que faz toda a diferença, assim. Eu acho que a pessoa que ela é protagonista não é que ela tem toda a criatividade do mundo, assim, não é que ela sabe, putz, vou pegar essa ideia, vou transformar num deck incrível, vou vender 5 milhões de reais. Eu acho que a pessoa protagonista e consequentemente criativa é aquela pessoa que está sempre, eu acho que, buscando questionamento, né? É isso que o Gabi falou, putz, vou sair na rua para ver se eu consigo achar alguma coisa que precisa de uma solução. Eu acho que a criatividade está muito dentro de você estar desconfortável com alguma coisa, sabe? Assim, chega a ser praticamente isso, assim. Como que eu posso fazer isso de um jeito melhor? Ou como que eu posso fazer essa mesma aula 10 vezes para 10 turmas diferentes e eu vou conseguir que todas elas consigam assimilar isso. Então, eu acho que isso dentro do profissional protagonista é praticamente intrínseco, porque uma pessoa que é protagonista, ela está sempre tentando melhorar, ela está sempre tentando aprender mais,
e olhar para o lado e ver o que ela pode fazer e falar assim, putz, pegar esse lápis rosa, vou combinar com esse azul aqui e vai dar o roxo, sabe? Eu acho que vem muito disso, assim, é quase que você nunca está satisfeito com nada, assim. E óbvio que isso a um extremo também não é saudável, né? A gente precisa também saber o momento de parar, de falar assim, vou parar de mexer nesse deck aqui, chega, eu preciso entregar ele. Mas de estar nesse momento de se sentir desconfortável e o que fazer sobre isso, sabe? Eu acredito muito nisso. E eu acho que eu sou muito assim também. Eu fico ali pensando, tá, mas por que a gente está fazendo essa mesma coisa há 5 horas desse mesmo jeito? Será que uma solução diferente talvez não venha num resultado mais legal? E às vezes a resposta está errada, tá? Às vezes a gente também está aí tentando soluções diferentes, não é o ideal, mas eu acho que a criação e a criatividade também vem muito da tentativa e erro. E isso eu aprendi muito no BuzzFeed. Eu acho que era um local que a gente tinha muito espaço para testar. Se fosse ruim, tá, flopou. A gente pode pegar essa ideia, tentar fazer ela melhor na próxima vez, ou então vamos entender o que foi errado aqui para a gente conseguir aprimorando. Então, eu acho que vem muito isso, assim, da curiosidade e de você estar sempre meio que infeliz, não é infeliz a palavra, mas incomodado, acho que incomodado. Incomodado é bom. Sim. Joy, quando eu penso em protagonismo ágil, dividir em 2 palavras, né? Protagonismo e ágil. Ágil é uma palavra que eu gosto porque o mundo que a gente vive hoje precisa dessa agilidade, precisa dessa velocidade, né? Mas a agilidade por si só, ela não é uma coisa intrinsecamente boa, né? A gente se permitir vai ficar nessa necessidade de ser cada vez mais ágil, mas para quê exatamente? Né? Talvez, inclusive, em alguns momentos a gente precise desacelerar, pisar no freio, entender que nem tudo precisa ser tão ágil, que aquele post não precisa sair todo dia, que aquela reunião não precisa acontecer daquela velocidade. Sabe, eu acho que tem um exercício também de refletir sobre essa velocidade do mundo que o mercado, a sociedade, as empresas, as pessoas, os clientes, os projetos pedem. A agilidade, quando ela é simplesmente vista isoladamente, ela pode gerar ansiedade e ela pode gerar níveis muito altos assim de depressão e angústia e nervosismo, né? Mas eu gosto muito da palavra agilidade ou ágil do lado da palavra protagonista, do protagonismo, né? E para mim, protagonismo tem muito a ver com o que a Cami estava falando agora, que é uma pessoa que assume a responsabilidade de questionar o jeito certo. O jeito certo é um termo que eu uso para definir tudo aquilo que é feito sempre do mesmo jeito. Ah, não, isso aqui é sempre desse jeito, esse é o jeito certo de fazer, é assim que a gente faz aqui na empresa, e é assim que a gente sempre fez, e é assim que dá certo. Então, o jeito certo, para mim, é talvez um bloqueio criativo que existe, que precisa ser colocado na mesa e colocado em xeque para que a gente possa pensar diferente. E eu acho que o protagonismo, uma pessoa protagonista é uma pessoa que provoca as seguintes perguntas. Como isso pode ser diferente? O que está nos incomodando nessa solução? O que está faltando? Quem que a gente precisa considerar para que essa solução seja realmente inovadora? É uma pessoa que pega o jeito certo, desmembra o jeito certo, quebra o jeito certo, desconstrói o jeito certo, guarda aquilo do jeito certo que funciona, mas traz novos elementos para o contexto ou para o momento que essa pessoa está. Então, para mim, na minha visão, o protagonismo ágil é um comportamento de alguém que assume uma responsabilidade, e eu não acho que todo mundo precisa ser protagonista. Eu acho que algumas pessoas têm uma tendência a assumir o protagonismo mais do que outras, o que não quer dizer que as outras pessoas sejam coadjuvantes. O que eu quero dizer é que existem, como a gente trabalha em equipe, como a gente trabalha em grupo, né, com várias pessoas, é natural que as pessoas tenham funções diferentes, responsabilidades diferentes, e muitas vezes essa liderança ou esse protagonismo, ele é circular. Em algum momento você pode estar com um protagonismo numa determinada fase do projeto, eu posso estar depois, a Cami pode estar depois, ou qualquer outra pessoa. Então, eu vejo esse protagonismo ágil como algo que, obviamente, faz muito sentido para os dias de hoje, mas que não é só um termo que merece ser cunhado sem reflexão, né? A gente precisa refletir
porque as pessoas têm características diferentes de comportamento e a agilidade, por si só, ela não traz necessariamente resultados 100% positivos. Então, essa reflexão de como a gente trabalha, colocando as pessoas no palco para que elas possam performar aquilo que elas podem performar, da maneira como a gente acredita que elas podem performar, na velocidade que elas acreditam que elas podem performar, na minha visão, é um caminho bem interessante, assim, da gente trabalhar. Perfeito. O Nassim Taleb, quando ele fala da antifragilidade, eu acho que está muito relacionado o que é o ágil nesse contexto quando a gente fala de antifragilidade, né? É ter a destreza para estar preparado para enfrentar os desafios que esse mundo complexo que a gente está vivendo apresenta, né? A pandemia é um desses desafios que apareceram e ninguém estava preparado para ela, mas a gente conseguiu, eu acredito que em tempo recorde conseguimos encontrar uma solução para isso, né? Eu acredito super, né? Se pensar que, assim, tem multinacionais que não vão voltar mais. Elas vão ficar em home office, assim. Isso um ano atrás era impossível de imaginar, né? Porque se falava que ia tirar um home office, as pessoas achavam assim, não tá trabalhando, vai ficar em casa sem fazer nada. E não é assim, né? Não, é completamente oposto. Definitivamente não. Não, e essa agilidade, ela tem muito a ver também com um certo entusiasmo quando vê um problema que a gente não conhece a resposta ainda, né? Sim, com certeza. Tipo, a gente precisa fazer algo rápido. E aí volta para o que a Cami estava falando, sobre essa necessidade de testar, aprender, experimentar. Viver também um pouco dessa vida profissional como um certo laboratório, assim, né? A gente fala muito sobre a criatividade associada ao nosso desapego ao erro, mas não. Eu sinto que tem uma possibilidade da gente nutrir esse ânimo, esse entusiasmo para quando vem uma pergunta nova, um desafio novo, que, cara, mexe muito na maneira como a gente trabalha no dia a dia. E aí eu acho que uma das formas legais, assim, da gente se deparar com desafios que a gente não sabe necessariamente a resposta é refletir muito sobre a pergunta, sabe? E eu falo isso porque, construído em cima do que a Cami estava falando antes, de testar e aprender e errar e criar esses sistemas onde as equipes e as pessoas aprendem com mais velocidade, tem uma frase que eu gosto muito que é melhor ter a resposta certa, é melhor ter a resposta errada para a pergunta certa do que ter a resposta certa para a pergunta errada. E aí eu acho que o que gera ansiedade muitas vezes nas pessoas, principalmente nos processos criativos, é a incerteza se a gente está respondendo a pergunta certa, né? Então é melhor ter a resposta errada para a pergunta certa do que a resposta certa para a pergunta errada, porque a gente gasta menos tempo pensando na pergunta do que pensando na resposta. Normalmente a gente vai direto para a resposta e não reflete na pergunta. Mas contextos como esse que a pandemia nos trouxe e esses novos desafios que as organizações estão passando, a gente tem que pensar na pergunta certa. Porque se a gente passa tempo demais pensando na pergunta errada, é perda de tempo. Aí vai dar errado, a gente vai dizer que o post não foi bom, que a mensagem não estava certa, que o layout não estava legal, ou que, enfim, a gente não investiu grana em mídia suficiente. A pergunta está errada. Com certeza. Inclusive, essa tua resposta, Gabi, ela abre para uma pergunta que a gente recebeu aqui da nossa audiência. Chique! Chiquérrimo. Eles falam o seguinte, eu não sei de quem foi, não sei se está ali o nome, mas eles perguntam o seguinte, um ponto importante, todos somos criativos, o que faz a diferença é como trabalhamos nossa curiosidade? Como vocês veem essa questão de curiosidade no processo de criatividade e inovação? Eu acho que não tem uma fórmula, né? Mais isso, menos aquilo, você vai ser uma pessoa criativa e curiosa. Eu acho que o olhar que a gente treina, eu lembro que na faculdade, para mim, eu tinha um semestre que era um laboratório e a gente precisava trazer pautas semanais e fazer aquelas reportagens semanalmente, né, de acordo com isso, e precisavam ser pautas, assim, não era assim, não é porque você aqui na faculdade que você vai me enrolar. Meus professores eram professores que estavam no mercado há muito tempo e eles exigiam da gente o que era exigido deles dentro das redações. E eu lembro que eles falavam pra gente, no começo era muito difícil
fazer isso, né? Falar assim, putz, o que eu posso falar dentro dessa editoria, sei lá, política, economia, cidadania, que seja uma pauta interessante para essa pessoa que já trabalha no mercado há tanto tempo, e que eu também consiga desenvolver um texto que eu vou ter capacidade de fazer. E eles sempre falavam para a gente que era treinar o olhar, assim. Eu acho que tudo isso, como tudo na vida, vem do treino. É você olhar para isso e falar assim, tá, essa notícia pode me desdobrar, por exemplo, num carrossel de informações ou num Reels, enfim, qual que é a melhor plataforma para colocar esse conteúdo tão interessante. E não é só sobre o conteúdo, não é só sobre Instagram, eu acho que é sobre tudo. Eu acho que é você treinar o seu olhar para enxergar além do que você está vendo. É fácil? Não, leva tempo, tem que ter treino. Tem 10 anos quase aí que eu me formei, então já tem um tempinho, mas eu acho que é você tentar pensar pelo outro lado, que é isso que o Gabi falou, né? Tentar criar coisas diferentes. O que está todo mundo fazendo com essa pauta? O que eu posso fazer com isso de diferente? Então, assim, por mais clichê que pareça, a minha dica é consumir conteúdo. Eu acho que consumir conteúdo para quem cria é essencial. Não tem como você criar conteúdo sem consumir, seja o que for, tá? Se você gosta de política, de economia, de reality show das Kardashians, qualquer coisa. Eu acho que isso é bagagem, e meus professores falavam isso muito pra gente também, a gente precisa ter bagagem. E a bagagem, ela vai além do que você estuda, porque a teoria a gente estuda, decora, entende, internaliza, né? O que é criatividade, o que é ser curioso, o que é uma pauta. Mas como que você aplica esses conceitos dentro de uma criação é uma outra coisa completamente diferente que você precisa ter de referência. Então, eu tenho uma pasta no Pinterest, eu assisto X filmes, eu gosto desse cara aqui que faz um quadrinho de um jeito diferente. E isso tudo vai entrando na nossa perspectiva de criação, assim. E não tem um momento também que você chega e fala, putz, cheguei, agora eu sou o pica das galáxias, da curiosidade e da criatividade. Não, tá? Todo dia é uma luta. Não é porque a gente está aqui falando que é muito fácil, não. Criar dá trabalho, é difícil, precisa de estudo, tem que pesquisar, tem que consumir, não tem resposta mágica, assim, não tem fórmula. E precisa de pessoas também, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Exatamente. Gabi. Nossa, eu acho que curiosidade e criatividade são duas palavras que andam 100% juntas, assim. Eu agradeço a pergunta aí do meu xará, Gabriel Feltes, dizer que, na minha visão, a criatividade, a curiosidade talvez seja o grande motor da criatividade, né? Eu acho que não existe criatividade sem curiosidade. A curiosidade, por si só, ela é a nossa insatisfação com as informações disponíveis. Então, assim, cara, como é que esse abajur funciona? Como é que os caras fizeram essa campanha? O que tem dentro do celular? Como é que esse mouse funciona? Sabe, é não aceitar as coisas que estão dadas como certo, né? E investigar, e abrir, e mudar de lugar, e se perguntar, assim, o que aconteceria se eu fizesse tal coisa? E se a gente inverter as cordas do violão e agora, né, o mizinho tá lá em cima e o misão tá lá embaixo? O que acontece se eu trocar o meu sofá de lugar e a partir de agora eu vou dormir no meu sofá e não mais na cama? O que acontece se? O que acontece se? O que acontece se? E eu acho que a curiosidade, a partir desse o que acontece se, é talvez o que dá liberdade para a gente criar meio sem julgamento, assim, sabe? Porque a curiosidade é uma característica muito infantil. Ela é uma característica muito das crianças, assim, e a gente vê que a criança não tem medo. Julgamento nenhum, entendeu? Nenhum. O contrário da curiosidade é o julgamento. Então a gente tem até medo de perguntar como funciona, tem até medo de abrir um equipamento eletrônico, tipo assim, por sentir que talvez não consiga colocar ele de volta junto. Então eu vejo a criatividade, eu vejo a curiosidade como o grande motor da criatividade, assim como eu vejo o julgamento como o grande freio de mão da criatividade. Então, para mim, curiosidade e julgamento são lados opostos dessa moeda da criatividade. Com certeza. Eu acho que o julgamento também vem muito da gente, né? Eu tenho tentado
ter ideias, assim, anotar as ideias e depois falar, ver o que presta, o que não presta, o que faz sentido, o que não faz, mas jogar isso, assim, despejar, sabe? Porque eu acho que, às vezes, também a gente tem uma ideia e a gente fala assim, não, mas isso aqui não tem como, isso aqui não vai dar, isso não pode. Eu acho que também precisa a gente ter essa liberdade de soltar e depois conseguir filtrando, né? Perfeito, Camila. Inclusive, eu não sei em que momento da minha vida eu cruzei com essa analogia que eu vou fazer agora, tá? Mas eu gosto muito dela quando a gente Lá vem fala... história, lá vem história. Senta que lá vem história. Não, mas ela é muito interessante. Eu gosto muito dessa analogia para falar de criatividade, falar de inovação, falar do próprio líder criativo, né, que a gente tem cada vez mais presente e necessário dentro dessas organizações que querem promover esse protagonismo, que queira obter diferentes resultados, né? Mas essa analogia é a seguinte, que a criatividade necessária dentro das organizações, ela é como se fosse um balão de ar quente. Né? A criatividade é o ar quente, a criatividade é o fogo, é aquilo que te leva para cima, que pode gerar caos se tu não souber como controlar. Mas se tu tem muita criatividade solta, o teu balão fica sem rumo. Né? Tu não consegue controlar ele no ar, tu precisa de lastro. Né? Tu precisa de alguém que te puxe para baixo. Então a criatividade é como se fosse, ela é um balão em perfeito equilíbrio. Ela tem o ar quente que te faz subir e ela tem o lastro que te faz descer e te mantém aonde tu precisa estar, né? E isso é uma característica do líder criativo, né? Até puxando essa pergunta que a gente recebeu da audiência, que fala sobre todos somos criativos, né? Sim, todos somos criativos, inclusive o cara da engenharia dentro de uma indústria, extremamente criativo, porque ele tem, dentro dos processos dele, ele precisa saber solucionar aquilo lá, né? A gente não pode desvalorizar esses processos no sentido de, isso não é uma maneira criativa de fazer alguma coisa, eu não sou uma pessoa criativa porque eu trabalho dentro desses processos. Não, de fato, a gente é criativo da nossa maneira, né? Todo mundo. Sim, eu acho que tem até um termo que está super em alta agora que se chama solução criativa. Eu acho que não é só quem trabalha estritamente com comunicação que tem isso, que pode ser curioso, que pode ser criativo. Às vezes eu inventei um aplicativo de carro que fez com que todo mundo pudesse pegar um táxi mais barato, e isso foi uma solução criativa, não necessariamente dentro de uma empresa de comunicação. Exato. Eu acho que isso também precisa ser uma expansão, né? As pessoas precisam olhar para isso de um outro jeito. E produção é muito isso, né? Eu trabalhei bastante com produção, e a produção basicamente você tem esse problema, se vira para resolver ele da forma que você conseguir, ele precisa estar resolvido até o fim do dia. Então, assim, mais criativo do que isso é impossível. Eu não sei dizer. Temos mais uma pergunta do Gabriel Feltz e 10 minutos do nosso painel, então vamos tentar fazer essa ser a última. Vocês acreditam que consumir conteúdos de outras áreas ajuda na criatividade? Super. E eu sou essa pessoa, né? Eu formei em jornalismo, dei aula de inglês, trabalhei com publicidade, fui para o conteúdo, voltei para a publicidade. Eu acho que consumir conteúdo independe, assim, não tem um conteúdo certo e conteúdo errado, e no momento da sua vida aquilo ali vai se cruzar. Por exemplo, eu estou esperando ter um cliente que é o dono de uma escola de inglês, e aí eu vou poder aplicar o que eu aprendi, assim, o conhecimento ele fica, é bagagem, você sabe como funciona, então eu super acredito nisso e sou essa pessoa. Legal. A resposta é com certeza, Gabriel, com certeza. A pessoa que consome sempre o mesmo tipo de conteúdo, ela vai criar sempre coisas relacionadas àquele tipo de conteúdo. Então, repertório é tudo para qualquer pessoa que busca soluções criativas, né? Com certeza. E lembrando que a gente fala criatividade, mas eu gosto de usar um termo que o Murilo Gun usa, que é combinatividade. Se a gente consome sempre o mesmo tipo de conteúdo, a nossa chance de combinar coisas está muito restrita àquilo que a gente consome. Então, consumir filmes, músicas, culturas, cozinhas, culinárias diferentes, sabe? Essa coisa de viajar com o olhar aberto. Que bom que você perguntou, Gabriel, sobre curiosidade antes, porque a curiosidade ela precisa estar justamente nesse momento onde a gente se depara com um contexto completamente diferente do nosso e fala, talvez seja exatamente aqui que vai surgir minha próxima ideia,
sabe? Meu próximo projeto vai ser relacionado à cultura oriental. Mas você só consegue pensar em cultura oriental porque semana passada você viu um filme japonês, entendeu? Então, eu falo assim sobre essa curiosidade alinhado a consumir conteúdos de outras áreas que não só relacionado à criatividade ou não só relacionado ao seu universo de trabalho, porque é aí que surge a inovação, né? É aí que surge a inovação. É quando a criatividade ela ganha forma e função. Então, a criatividade por si só, ela não necessariamente é uma coisa boa. Ela precisa fazer sentido para as pessoas. E a gente só vê que faz sentido quando a gente consegue observar que em outro contexto tem uma solução ali que pode ser aplicada no seu contexto, que você pode adaptar, copiar, transformar e criar algo novo, né? Então, eu acho que a criatividade ela tem vários mitos. Um dos mitos é o mito do dom, né? Que algumas pessoas são criativas e outras pessoas não são criativas, né? Que algumas pessoas nasceram com o dom de ser criativo e outras não. Isso é um mito. Criatividade é a capacidade de solucionar problemas de formas diferentes. Tem o mito do artista, que criatividade é só para designer, publicitário, músico, cineasta, pintor, etc. E não. Criatividade é uma capacidade de solucionar problemas e qualquer pessoa está todo dia tentando solucionar um problema. Então, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é médico, se você é RH, se você é brasileiro. Se você é brasileiro, você precisa de algum nível de criatividade no seu sangue para poder contornar esses problemas todos que a gente se enfrenta, né? Que a gente enfrenta. Então, a resposta é com certeza. Não se limite ao círculo de conteúdos que chegam através do seu algoritmo, né? Porque o seu algoritmo ele vai fazer você se tornar a pessoa igual para sempre. Então, buscar coisas que estão para além do seu algoritmo de forma proativa é fundamental para ampliar o repertório, e o repertório aumenta a probabilidade de combinatividade, e aí a criatividade emerge. É exatamente isso que eu ia colocar. A gente acho que nós três, de certa forma, a gente está inserido dentro do universo de conteúdo, né? Em questão de produção também. E existem duas maneiras de consumir conteúdo para trabalhar essa questão de combinatividade e tudo mais. Existe a forma passiva, que é tu ficar à mercê do algoritmo, ele te apresentar coisas diferentes, coisas iguais sempre, né? Aquilo que tu gosta, os cookies que tu aceita nos sites. E existe a forma ativa de consumo, que tu busca o que tu quer saber, né? Que isso, querendo ou não, é uma característica também do protagonismo quando a gente fala dentro da ECC. Aproveitando esses últimos minutos do nosso painel, vamos lá, assim, jogo rápido. Como que a gente consegue fazer para que esses comportamentos da liderança protagonista, inclusive o protagonismo, né, as lideranças criativas, como que a gente consegue fazer com que esses comportamentos prosperem nas organizações que talvez acreditem que não estão preparadas para receber esse tipo de competência? Eu acho que eu falei um pouquinho disso no começo. Os nossos líderes, os nossos chefes, nossos gestores faziam o que todo mundo fazia, né? Acho que depois que eu mudei para São Paulo, que eu comecei a trabalhar em empresas maiores, eu realmente conheci um outro lado de gestão. Então, acho que não é sobre a empresa, é sobre a pessoa. Então, a gente está falando aqui sobre as pessoas da equipe, mas eu também queria falar sobre as pessoas que estão numa cadeira, que elas podem influenciar, que elas podem gerenciar um time, e o que elas podem fazer para tornar essas pessoas mais confiantes, mais criativas, mais curiosas. Então, eu acho que o papel do gestor, para mim, e eu admiro muito os líderes que eu tive que me trataram desse jeito, e eu consigo ver agora com muita clareza que eu faço isso, são as pessoas que, de fato, falaram assim, eu vou investir nesse profissional, e não necessariamente precisa de investir dinheiro, tá? Investir tempo, atenção, feedback. Falaram muito de feedback na outra parte desse evento. Eu acredito muito nisso, acredito muito em comunicar e falar assim, olha, não gostei, a gente pode tentar de outro jeito, vamos tentar outra abordagem. Então, eu acho que está dentro do líder, assim, a gente não precisa esperar a corporação adotar medidas grandiosas de diversidade, inclusão e bom relacionamento entre os times. Eu acho que todo gestor pode fazer isso, deve fazer isso, está sendo pago para fazer isso. Se você não faz isso, você não está fazendo o que você deveria fazer.
Você tem que entregar o que você precisa entregar, sim, mas você precisa desenvolver essas pessoas, e isso é o que eu tenho na minha cabeça todos os dias. Como que eu vou desenvolver meu time hoje? O que eu vou fazer para eles que eu tenho certeza que eles ainda não viveram de uma forma legal dentro do mercado? Qual que vai ser o meu diferencial e o meu legado nessa equipe? Eu acho que isso tem que estar muito... Caiu? Não, tá com nós ainda, Camila. Acho que isso tem que estar muito dentro da cabeça do gestor. Legal. Eu gosto muito dessa visão da Cami, e eu trago também uma reflexão que é sobre liderança, né? Liderança criativa e essa posição, essa cadeira, né, que a Cami estava falando. E aí eu faço um contraponto aqui, que tem muito chefe que não é líder e tem muito líder que não é chefe, né? E eu acho que essa liderança criativa, ela não precisa estar necessariamente numa posição de gerência, diretoria ou de alguma supervisão da organização. O meu convite é para que todas as pessoas se entendam como líderes em algum aspecto da organização. E eu, como uma pessoa que está numa cadeira de diretor aqui na Purpose, a pergunta que eu me faço, olhando para o time, olhando para os meus colegas, né, como a gente pode potencializar as potências. Potencializar as potências. Potencializar as potências. E eu repito, porque é sobre isso, sabe? É muito a necessidade de olhar para as potências individuais e menos tentar encaixar as pessoas em criativo, técnico, analista, sabe? Dane-se a nomenclatura ali, a posição a sua posição na organização. Dane-se. É potencializar a potência. E esse é um trabalho super difícil, porque a gente precisa olhar individualmente para cada pessoa, entender qual é a potência, entender o que ela quer fazer, entender o que faz o olho dela brilhar, entender o que ela está disposta a, colocar de energia num determinado projeto, uma determinada ideia. Então, tem um pouco do movimento do líder se ausentar do protagonismo e fazer as perguntas certas para que as potências possam emergir. E acreditar, né? Porque é muito fácil falar, galera, vamos lá, vamos ser criativo. Sim. A gente precisa de mais criatividade, a gente precisa de mais inovação. O que significa, cara? Vamos construir esse espaço onde as potências possam emergir. Então, a contribuição que eu faço aqui para essa última pergunta, Joey, liderança criativa olha para as potências. Olha para as potências, traz perguntas que permitem com que as pessoas possam se expressar, possam trazer as suas visões, suas perspectivas de mundo. A liderança criativa não acredita que a visão dela é a certa, ela acredita que é a combinação das diferentes visões que permite com que uma nova realidade seja vista. E potencializar a potência. Potencializar a potência. Olhar para o indivíduo. O fator humano está na potência humana. Então, eu termino aqui minha fala com potencializar a potência. O auditório foi a loucura com a fala de vocês. Infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso painel. A conversa está sensacional. Eu queria agradecer a participação do Gabi e da Camila. Então, obrigado, pessoal. A gente precisa se encontrar mais vezes, com certeza, porque essa conversa foi muito boa. Eu tô muito curiosa. A gente podia continuar a conversa numa live no Instagram agora, né? Podia, né? Podia. Certeza. Fica a dica aí para a organização. E para você que está assistindo a gente, não sai daí, que logo, logo a gente tem um intervalo e a gente volta com o painel Diversidade com a Gabriela Oliveira, a Chief Digital Officer aqui da CC Hub.